Bom dia, pessoal. Que quarta-feira fantástica foi essa? Bom, vamos lá. Último dia do mês, quinta-feira. Já faz um tempo que eu venho falando para vocês que tinha fechado a frequência vendedora dessa região de range, né? E aí a gente continuou descendo ali, fazendo as suas vendas. Então, vim para o nosso cálculo de ângulos das figuras geométricas e existe a probabilidade realmente do nosso payroll ser um dia de tendência vendedora, tá? Aumentou a probabilidade de ser vendedor no índice, mas vai depender realmente do dia de hoje como esse gatilho. Por quê? Se ele perder esses fundos aqui, se ele fechar aqui nessa região, existe a possibilidade da gente espelhar, tá? Esse candle aqui, porém vendedor aqui, tá? Existe possibilidade. Então, essas ordens compradas aqui, a gente espelhar ele aqui, tá? E por que eu falo isso? Porque existem algumas regras matemáticas da lei da harmonia, né? E próprio dentro do chartismo, mesmo algumas figuras geométricas que a gente vai acompanhando lá na mentoria mais avançada, né? Então, quem está fazendo a mentoria, que já está mais avançado, já está estudando a parte de estruturas. E quando a gente faz a parte de estruturas, a gente também faz a parte final dos ângulos. E isso é bem interessante pelas regras. Para quem gosta de lógica e matemática, é bem interessante. Mas, enfim, voltando aqui, o que existe? Existe uma harmonia do preço. Então, o que essa lei de harmonia diz? Que a médio e curto, aliás, que a curtíssimo prazo a gente não consegue encontrar aqueles pontos de idealização, vamos dizer assim, dos papéis, dessas rolagens que ocorrem. Se foi comprado 1000 contratos, deveria ter sido vendido 1000 contratos. Quando não se consegue fazer isso, se rola, né, para as negociações para o próximo mês. Vamos colocar assim para entender mais fácil, porque é muito mais complexo do que isso. E nessas rolagens há esse desbalanceamento também, porque tu acaba levando para o próximo mês negociações em aberto da letra antiga, anterior, né, para questões de swing trade, outras operações, então, e posicionamentos a longo prazo também. Então, tu acaba aparentemente tendo naquele mês um desbalanceamento dos 30 dias naquela letra, como se tivesse sido mais vendedor ou mais comprador naquele mês. E é isso que a gente realmente vê. Então, mas a longo prazo, existe como a gente ter uma ideia desse balanceamento, né? Ou seja, o número de ordens que eu comprei tem que ser igual ao número de ordens que eu vendi. Então, em algum momento há o fechamento disso, tá? Existe essa necessidade. E matematicamente falando, a gente vê muito isso no gráfico, tá? A gente consegue mapear, a gente consegue rastrear. Lembrando que existe uma zona de demanda, uma zona de oferta, enfim. E o que nós estávamos fazendo, então, nesses topos aqui? A gente estava fazendo esse movimento, ó. Quando ele cria esse rangezinho aqui, ó, ele faz uma forma, ele está replicando esse triângulo. Então, ele começa a replicar. Aí, ele não replica. Ele vai e ganha esse topo, mas também não replica o próprio triângulo para cima. Então, o que ele está fazendo? Ele está numa zona de range, ele criou uma zona de range. Então, o que acontece? Inicia-se uma barra compradora de 6.000 pontos, quase 7.000, vende 6.000 e pouco, compra novamente 6.000 e pouco, vende 6.000 e pouco, compra 6.000 e pouco, e assim vai. Aqui nesse momento, aqui embaixo, existe aquela regra que a gente diz, né, que a terceiro rompimento, ele vai, o terceiro encosto, ele vai, né. Então, aqui mostra como que isso acontece, tá? Isso estamos falando a longo prazo. E a minha ideia, inclusive, que eu estava batendo muito nessa tecla, né, é por que a gente não começou a comprar? Mas que diacho, nós estávamos numa região que ele tinha fechado a frequência vendedora. Já era para estar comprando, né? E não, ele resolveu fechar ali a sua forma, o seu trapézio, né? O seu retângulo trapezoide. E resolveu fechar essa figura e fechar algumas negociações. Perfeito, a gente vai acompanhando então. Estamos fazendo mais vendas, sim, do que compras no mini índice, devido a isso que a gente vê. Lembrando que a gente está no diário, mas se eu passar para outros tempos gráficos, a gente vai ver com mais ruído, mas a gente vai ver as mesmas estruturas a médio prazo. E
E a curto prazo é o que a gente vai fazer no day trade, né? Lembrando de sempre marcar essas regiões de interesse, enfim. Bom, então, por isso que nós estamos nessa região aqui. Provavelmente a gente vai fechar essa figura aqui e vamos ver o que o mercado vai estruturar para o próximo trade, tá? Que pode criar um novo triângulo aqui do lado, né? Ou até mesmo um novo range, se for o caso, tá? Mas a gente vai estar mapeando isso também. Então, aqui embaixo a gente tem uma zona compradora interessante, nessa região aqui de 128.164. Ela é uma região de suporte, então existe um comprador posicionado aqui. Então, a gente está esperando ele bater aqui para a gente começar um novo range comprador. Esse novo range comprador ele pode aplicar essa região ou essa região, tá? Então, vamos observar o que o mercado vai fazendo, tá? Porque a longuíssimo, longuíssimo prazo o índice ele vem sendo mais comprador desde a sua criação, né? Ok. Vamos lá. Então, vamos para o gráfico de 15. No gráfico de 15, a gente gosta de trabalhar muito as questões do vácuo, tá? Entre algumas estruturas. O que é o vácuo? O vácuo, ele é uma figurinha que vocês vão ver, eventualmente, nas minhas análises, que mostra ali exatamente essa teoria da harmonização do mercado. Então, quando existir uma região em que o volume de negociação ele é menor, o mercado tende a ir rapidamente para o próximo, tá? E quando ele deixa essas lacunas lá no profile, no volume profile, vocês veem essas lacunas de preço, tá? O que o mercado acaba fazendo? Se ele vai mostrar. Deixa eu tirar as bandas aqui e aqui. Tá. Então, quando a gente tem essas regiões de vácuo, que o mercado vai formando, por exemplo, esse retângulo aqui, ó, ele tá dentro de uma região de vácuo, tá? São regiões de quase como sendo um imã, né, para o mercado. Então, ele volta nessas regiões para preencher. Então, é a lei, como se fosse o vácuo fosse um imbalance e ele precisasse voltar para buscar. Então, aí a gente marca, a gente favorite gap, as regiões de order block. Então, aí começa todo aquele conceito do smart money. Por que o preço vai lá? Né? Então, a gente tem, o mercado deixa um vácuo, deixa um rastro, deixa um favorite gap, o mercado volta até lá, baixa na região e volta para sua tendência de negociações. Aí, conforme as estruturas que ele cria, a gente sabe se ele vai voltar ou não, né? Que nem aqui ele fez uma estrutura de 1, 2, 3, 4, 5, a gente sabia que poderia subir. No último minuto lá das 4 e pouco tinha notícia, o mercado sobe tudo isso e vai buscar o quê? Ele vai buscar outras regiões que ele tinha de vácuo e aqui tinha uma dívida nessa região. Ele quase pega ela, faltou bem pouco, tá? Então, esses vácuos todos já foram balanceados, vamos dizer assim, balanceados, tá? Como eu falo, é bem mais complexo, não é tão simples assim, até porque esse vácuo eu venho monitorando ele há vários dias, tá? Então, a gente tem aí uma liquidez desse vácuo. Agora, para a próxima letra, né, para a próxima rolagem, o mercado vai criar novos pontos, né? E a gente vai observando isso. E lá no gráfico de 1 minuto, como é que a gente fez os trades ontem? Ontem foi muito interessante. Porque o índice fez uma estrutura de reversão, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, que é uma estrutura padrão do Smart Money, tá? É 1, 2, 3, 4, 5 e reverte. Então, quem reconhece essa estrutura no 1, 2, 3 aqui, tá? 1, 2, 3, e ele volta, a gente já começa a monitorar e já entramos no trade, né? Porque o próprio método já estava mostrando que aqui é um ponto de correção é um fundo, né? Dessa estrutura, então a gente vai iniciar uma correção. Então, aqui já era uma entrada para compra, assim como a gente tinha entrado no 2 na venda, por ser um topo menor, porque o preço abriu nas regras do nosso operacional. O preço já abriu no preço, mostrando uma continuidade daquele movimento. Então, quando ele faz um topo menor,
obviamente, todos os topos menores depois do topo de referência, e a maior referência ainda era essa aqui, ó. Essa aqui é o topo de referência. Então, a gente vai buscando as vendas nos topos e as compras nos fundos, obviamente. Mas quando a gente tem uma estrutura, uma fundamentação estruturada que já existe, né? É uma regra que já existe, que a gente tem lá no na nossa Bíblia, né? Vamos botar assim, a Bíblia das estruturas do Smart Money. Quando a gente detecta que existe, assim, uma estrutura montada, então quando ele faz o último movimento, a gente aumenta a mão, tá? E a notícia veio e foi um presente, né? Olha aqui, ó. Ela não só pagou a altura de base, de diferença, né? De 4 para 3, como ela pagou 2 vezes praticamente, ó. Porque ela foi lá em cima. Justamente congruentemente numa região de vácuo, numa região de fair gap anterior, tá? Então, por isso que aquelas dívidas que tinha, ele já liquidou. E aí ele aumenta, tá? Trabalhando aqui nessa região agora, tá? Isso também, se for olhar isoladamente, isso aqui também é uma outra estrutura que existe, tá? De movimento. Feito, então, aqui, feito, tá? Então, isso que o índice fez. Pegou liquidez de alguns pontos e entrou em congruência. Então, o que ele pode fazer? Agora temos 2 movimentos possíveis, tá? Se ele abrir no preço, ele pode testar esse pivô e buscar essa região de ajuste VWAP, tá? E aí depois seguir a sua estrutura, e aí nós vamos monitorando os pivôs nessas estruturas. Ou realmente ele pode abrir nessa região e descer, tá? Ou, em último e terceiro caso, a reversão. Ele abrir já no ajuste na VWAP do dia anterior, que é um ponto de alvo, e subir, tá? E subir fecha gap. Então, observe aí o ponto e a região, tá? Abrindo dentro desse retângulo aqui, ele tem esses 3 movimentos possíveis, tá? E a tendência também dele é até se afastar um pouco dessa aqui, ó. Porque eu acho que ele já bateu nela esse mês. Deixa eu ver. Quando foi que ele foi na VWAP do mês? Interessante. Tá bem no início do mês, ó. Tá, então vamos lá. Também existe a possibilidade 4, agora analisando, que seria o quê? Seria ele englobar essa região aqui da VWAP mensal, tá? Seria ele fazer esse movimento aqui, ó. Ou estender um pouco mais, ou descer, porque ele tem que ir pegar liquidez no final do mês na VWAP, tá? E caso ele negue a descida, esse é o alvo, é a VWAP mensal. Mas aí teria que reestruturar toda a abertura do mercado. Lembrando que no range maior a gente está na tendência vendedora para fechar aquele trapézio, só que assim, ó, ele precisa ir na VWAP mensal, o mini índice, e ele não pegou ela ainda. Deixa eu ver o dia que ele passou por ela. Dia 8, início do mês, ó. Então, ele passa por ela, depois ele vai se distanciando, ó. Mas chega uma hora que ele tem que tocar nela de novo. E não é esse toque, né? Então, vamos observar isso, porque ou ele vai atrasar o toque, ou vai seguir na tendência vendedora. E quando fizer a rolagem virar o mês, ele volta para ela. Mas eu não queria ignorar esse movimento agora, tá? Porque hoje é o dia de tudo ou nada. Hoje é o último dia do mês. É o dia que o mercado pode fazer um movimento bem atípico também. Então, para o mini índice é isso. Observem os sinais, tá? Lembrando que a macro é vendedora, mas a gente tem alvo novamente em cima, que é um alvo bem distanciado de onde a gente parou. Ó, fechamento no 134.500, tá? E a gente teria ela a quase 3.000.
né? É muita diferença para ele ir num dia só, tá? Pode ser que ele ignore ela, mas marquem essa região como uma região de interesse. Mas pode ser que nesse momento, como já é final do mês, ele não conseguiu, né? Ele quase foi nela. Ou pode ser que ele replique essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura que ele fez na notícia, os 3.000 pontos, se ele conseguir replicar ela, a partir dessa região aqui, né, de suporte, ó, dessa região de suporte que a notícia criou, tá? Ou seja, se ele não conseguir romper esse fundo aqui, ó, que é um ponto de decisão, né? Esse vai ser o ponto de decisão da gente. Aí ele vai buscar encostar na VWAP mensal, pegar a liquidez do mês. Se não, perdendo o VA, perdendo ajuste, aí ele vai seguir a tendência dele vendedora, podendo ser um payroll vendedor, tá? Para fechar a nossa figura. Então, entenderam por que aqui é um ponto de decisão? Porque é esse suporte aqui que vai nos levar para o céu ou para o núcleo da Terra. Ok, acho que o índice deu para ter uma boa ideia aí, geral, o que ele está fazendo. O Dolinha apagou muito ontem. Gente do céu. O Dolinha apagou muito num dia só. Só pra vocês terem uma ideia, deixa eu até tirar isso aqui. E vamos lá. Vamos lá. O dólar a gente está acompanhando que o dólar ele paga muito melhor as estruturas do que o índice. Porque o índice tem uma questão de ondas de Elliott mais marcadas. Mas olha, isso aqui tudo que vocês estão vendo aqui é o dia de ontem, dia 30. Olha que lindo. E a notícia veio buscar aqui uma região de favor gap, ó. Tava sinalizando, a notícia veio pegar esse aqui. O dólar, então, até então foi comprador desde seu início, sua abertura, no dia de ontem, tá? Então, a gente tem algumas regras ali da abertura que a gente analisa, analisa os pivôs. Deixa eu tirar isso daqui. Então, ele triangula o preço, né? Praticamente lateraliza aqui, mas ele queria o primeiro pivô de alta. Esse primeiro pivô de alta, ele vai dar um alvo de Fibonacci, onde o 300 bate aqui em cima, ó, tá? Os 200% na região de 5,659, tá? E os demais ficam muito afastados. Como ele seguiu tendência, ele segue fazendo, ó, o segundo também foi de alta, a gente vai mapeando, os 100%, 200%, e ficou bem afastado o segundo. O terceiro marca mais as posições, ó, aqui no terceiro, tá? Depois ele faz uma lateralização. Algumas pessoas podem considerar o terceiro como de baixa também, devido a essa lateralização. Aí nós teríamos o alvo dessa região aqui, ó, da venda, né? Até tem uma região de SMS de Smart Money logo ali embaixo. Mas aí ele retoma a alta. Então a gente vai marcando, ó. A gente vai marcando porque a gente trabalha a congruência de alvos dos pivôs. Quando ele chega nessa região aqui, tá? Seria a nossa saída, tá? Então, quem comprou o primeiro pivô do dia saiu aqui nessa região, ó. Então, eu tive alunos que surfaram muito, né? Muito. Ontem. E parabenizo a todos, inclusive por isso. Ele marcou ainda o 5 mais alto ainda, o 6 mais alto ainda, e aí sim foi fazendo as suas marcações. Eu parei, eu fui até o sexto, tá? Poderia ter marcado ainda o sétimo, e aqui no oitavo ele dá a reversão, tá? Ele não chega a fazer aquele pivô neutro, né? Ele faz uma acumulação para buscar o topo do dia, tá? Então, o dólar foi muito técnico ontem nas nossas marcações. Quando ele faz esse movimento aqui de teste, ele fura, né, os 50% do dia. Eu acredito que ele vai fazer o teste de mínimas aqui, região de 20 e 30, que é uma região de pullback verdadeiro, para seguir na alta. Novamente, mais um ponto de compra essa região aqui. Ponto defendido
e não perde 50% do primeiro candle do dia, não perde a abertura, tá? Então aqui foi mais um ponto de compra quem operou à tarde no dólar, tá? Veio a notícia, estourou lá para cima, buscando quase que um topo duplo, que aí formou-se novamente ponto de venda, visto que ele ficou abaixo, né? Então, quem pegou retração de notícia, pegou aqui ou pegou no M, que ele formou aqui nessa estrutura de venda, tá? Então, teve mais um ponto vendedor aqui. Então, como ele já tinha pago seus pivôs compradores, aí ele vai criando pivôs vendedores, tá? Eu repito, eu não operei mais à tarde aqui nesse horário, eu já não estava mais operando, mas ele teve alvos esses pivôs vendedores. O que a gente pode também mapear, até para entender se o mercado aqui ele tenta fazer um neutro. Faz um neutro com venda interna. Tá. E depois ele cria essa estrutura, tá? Essa estrutura mostra que é uma tendência, ó, dele buscar a VWAP por causa exatamente dessa estrutura que ele está criando desse triângulo. Então, ele já iniciou, ó, ele já iniciou a subida. Então, ele pode pegar aqui, aí vamos ver a abertura da CME lá, mas ele pode pegar aqui nessa aberturinha, ó, um tradezinho aí de... Vamos colocar que é um tradezinho de pelo menos 10 pontos aqui, tá? Bota um pouco menos, porque o topo da estrutura aqui eu fiz uma média, um ponto médio, ó. Mas ele não chega aí bem na VWAP, ó. Ele vem aqui. Então, a gente marca o topo, tá? Se estourar, beleza, mas se obedecer o topo duplo, a gente tem um ponto de frenagem aqui, ó. Mesmo que ele não vá na VWAP, tá? Então, ele tem um ponto de frenagem em 5,635, tá? Então, observem isso. Se ele furar, ele vai pegar a VWAP, mas senão ele vai vir só até aqui, né? Nesse 5,635. O que daria do fechamento pra cá? Que loucura. 12 pontos, tá? Do fechamento. Então, ele tem que abrir no preço, que como fechou que é no vendedor, ele abre aqui, para poder subir e pegar essa região aqui. Então, se o dólar for comprador na abertura, obviamente ele vai seguir depois a tendência, né? Pode ser, seguir uma tendência, bate na VWAP e usa ela como uma região de resistência e volta a cair. Existe essa possibilidade, né? O dólar fazer esse movimento aqui. Ó, ele faz esse movimento aqui e depois ele pode descer aí. Aí vocês vão observar se vai existir um padrão aqui de oco para descer, tá? Buscar a liquidez dessa própria região aqui. Como o dólar já pagou a VWAP mensal, eu repito, e ele pode ter uma tendência vendedora hoje para voltar para a tendência compradora amanhã no payroll. Se existir congruência, né, com correlação com o índice direto, aí o índice vai buscar a VWAP mensal hoje. Aí eu repito, né, a gente tinha estruturado aí 4 movimentos, né, aí o índice pode, né, ou vir já de baixo, já vindo alvo, que é o ajuste, e subir, tá? E aí a nossa quarta análise para o índice estaria entrando nesse jogo, tá? Se mudar as coisas ao longo do dia e eu conseguir, eu mando para vocês. Eu mando para vocês alguma informação, tá? Principalmente hoje à tarde. Lembrando que tem que olhar calendário econômico. Deixa eu ativar meu day trade para não ter problema. Aqui, ó, notícias, né? Hoje a gente é super quinta, né? Quinta da plata, como falam. Porque amanhã tem payroll, então hoje tem também notícias, olha aqui, ó. 9 horas, na abertura tem notícia.
Depois a gente vai ter uma notícia às 9h30. Olha aqui, ó, 9h30, 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 notícias importantes. E depois o dia vai buscar ali tendência, porque depois morreu o mercado. Então, eu acredito que tudo que ele armar de estrutura de pivô, ele pode ao longo do dia seguir a tendência, tá? Então, eu repito, se o índice for realmente buscar VWAP do dia do mês, ele está indo contra a tendência macro dele, que é ser vendedor nesse ponto que ele tá? Então, observem isso. Pode bater ali e voltar, ele ainda pode buscar esse fundo aqui dos 128 mil para fechar a estrutura trapezoide dele lá, mas ele tá com indícios, né? Indícios de hoje buscar aí essa VWAP mensal, tá bom? Então, tá bem mapeadinho o índice dólar para vocês. Se mudar alguma coisa, eu vou avisar. Eu acredito que eu consigo avisar pro pessoal da mentoria as atualizações aí ao longo da tarde, tá? Hoje eu consigo fazer isso certinho em tempo real com os mentorados. Tá bom, pessoal? É isso aí. Até mais. Um abraço, sucesso e bons trades para vocês. Tchau, tchau.